Se toda a ação do Planalto for vista por esse prisma, então é preciso paralisar a máquina do governo. Mas o eventual efeito eleitoral de uma intervenção, que também pode ser negativo, não altera as causas que a motivaram. O verdadeiro temor dos detratores ainda não veio à luz, ô Maiara. E eu vou revelar, disse eu na minha coluna na Folha, vou revelar aqui, e de certo modo já revelei aqui no programa. O coro dos contrários juntou Jair Bolsonaro, Lula, os críticos profissionais do governo e, para minha surpresa, como observei ontem, uma verdadeira multidão, uma miríade de especialistas em intervenção federal. Eu nem sabia que eles existiam. Dado o ineditismo da coisa, qual é a fonte de informação dos palpiteiros? Essa gente cotejou as suas respectivas teses com qual realidade fática? Não há nada, só mesmo o ímpeto de maldizer e a picaretagem retórica. Né? Então você pega ali, como eu disse ontem, gente mal saída dos coelhos, dizendo, não, uma intervenção tem de ser feita. Como tem de ser feita uma intervenção? Qual é o modelo? Hein? Até a semana passada, dizia-se que a reforma da Previdência era a cartada do presidente para tentar se viabilizar eleitoralmente. Eu nunca entendi, ô Maiara, por qual caminho isso seria feito dada a óbvia impopularidade, injusta, mas óbvia, da reforma da Previdência. Imaginou? Não, eu quero ser candidato e tenho a reforma da Previdência. Será que isso tinha apelo? Ah, não, mas ele quer a reforma da Previdência só para ser candidato, tá? É só observar na campanha para as eleições de outubro quantos candidatos à presidência vão botar a reforma da Previdência como... Quantos? Quem? Zero. E agora? Nada, né? É. A não ser que o Temer seja candidato. Será que ele vai ser? Ele falou disso na Bandeirantes, nós vamos discutir. Agora vociferam, Temer trocou a Previdência pela intervenção. O próprio Lula disse isso. Mas vem cá, o raciocínio não faz nem sentido interno, lógico. A Previdência não era impopular? A intervenção não é popular? Por que essa troca é possível? Como é que você troca o impopular pelo popular? Outra, se a intervenção... Lula é contra a intervenção, embora seja popular, mas ele é contra a reforma da Previdência também, embora correta, tal, e que é impopular. Vem cá, por que o Lula não defendeu a reforma da Previdência? Talvez, então, no raciocínio dele, o Temer não tivesse feito a intervenção. Nada faz sentido. Aliás, os colunistas que estão nessa também, meus colegas colunistas, colegas eu digo porque com a mesma tarefa, digamos assim, né? Não porque sejam colegas necessariamente. Nem amigos pessoais. Aquilo que os chamam pot. Nem do círculo íntimo. E nem do círculo íntimo. Muito bem. Os meus colegas colunistas deveriam botar a sua opinião também, um pouco submeter a sua opinião ao estresse da realidade. Como pode essa troca ser possível? Para uma mentira ao menos verossímil, ô Coutinho, forçoso seria que a reforma fosse questão de vontade. Então assim, basta o Temer querer fazer a reforma e ele faz. Ah, eu quero, vou fazer. Mas é impopular? Não interessa. O Congresso está comigo, vou fazer. Aí, digamos que ele pudesse fazer isso. Ele fala assim, é impopular, não vou fazer isso não. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer a intervenção no Rio. Ah, bom, aí então ele poderia ser acusado de ter feito essa troca. Mas a reforma era popular? Não, eu observo no texto. Até a Carmen Lúcia, presidente do STF, vestiu meias e chuteiras e entrou em campo impedindo a nomeação do Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho. Em nome da suposta probidade, a doutora deu uma bica na Constituição, inciso 1º, artigo 84, e a mandou para o mato. Porque o jogo é de campeonato. Esse programa também é ouvido pelo aplicativo em Portugal, né? E o Portugal pode não ter entendido um trecho aqui, mas também não vou explicar. Bica aqui no Brasil, meus queridos, quer dizer um chute, assim, né? O verdadeiro temor dos adversários de Temer atende pelo nome de efeito espoleta. Dilma conheceu o dito cujo pelo avesso. Em 31 de março de 2013, Maiara cita: seu governo era considerado ótimo ou bom por 65% dos brasileiros. Hein? É coisa, hein? É coisa. A economia havia crescido só 2,7% em 2011, contra 7,5% em 2010, no ano em que ela foi eleita. E a inflação era de 6,5%. Em 2012, esses índices foram de 0,9% o crescimento e a inflação 5,84%, respectivamente. Em 2013, 2,3% e 5,91%, mas já com 2 trimestres seguidos de PIB negativo.
Ô Maiara, o mal-estar era sentido, mas não percebido. O que eu quero dizer com isso? Sentir é diferente de perceber. Perceber você já constata com a razão. Sentir ainda é uma coisa pré-cognitiva. Né? Quando você sente um mal-estar, é pré-cognitivo. Quer dizer, você não formou um juízo a respeito daquilo. Mas o incômodo está ali. Tem algo estranho. Ah, mas aí aconteceu o quê? O movimento Passe Livre, de extrema esquerda, resolveu botar fogo no circo. Na primeira semana de junho, 57% ainda considerava a gestão Dilma ótima ou boa. Na última, depois de alguns dias de protesto, Coutinho, o índice havia caído 27 pontos, tinha caído para 30. O MPL perdeu o controle das ruas que passaram a ser ocupadas por adversários do petismo. Dilma foi reeleita batendo na trave, o resto é história. Ela não caiu por causa da Lava Jato. Não. Ela foi derrubada pela recessão, de 3,6%, pelo desemprego, que chegou perto de 13%, pela inflação, que estava em 10%, pelos juros, que estavam em 14,25%, pelo déficit, que explodiu. O crime de responsabilidade foi só a condição necessária, mas nunca suficiente para o impeachment. Sozinho, o crime de responsabilidade não derruba ninguém. Se o governo for popular, mas não derruba mesmo. Se a economia estiver indo bem, não derruba. Temer está no poder há 21 meses. Não tem memória de uma gestão tão eficaz em período tão curto. A inflação saiu da casa dos 10 para menos de 3, mas 69%, segundo o Ibope, reprova a atuação do governo na área. A Selic desceu a ladeira de 14,25 para 6,75, mas estupendos 82%, ô Vólio Bene, repudiam a política do setor. Saímos de uma recessão de 3,6 para um crescimento de ao menos 3,5 neste ano e já há pessoas muito responsáveis falando em 4. Mas 70% consideram o governo ruim ou péssimo. Os que anteviram as múltiplas ruínas do governo vão ter de renovar seu estoque de cacuetes do pessimismo profissional despudorado, porque é serviço de causas. Dilma sustentava sua popularidade num paiol de pólvora. O esquerdista Passe Livre foi a espoleta que mandou pelos ares o governo de esquerda. E eu sempre vou ser grato ao MPL por isso. Viu? O MPL, Movimento Passe Livre, muito obrigado, viu? Muito obrigado, tá bem? Muito obrigado por ter conseguido derrubar o governo petista. Vocês merecem todos os meus aplausos. Temer tirou o país do buraco, mas uma espécie de doxa de opinião, os motivos são conhecidos, impede que se veja a vida como ela é. Dilma teve uma queda de popularidade de 27 pontos em 3 semanas. Reviravoltas acontecem em política, em especial quando aprovação ou reprovação, por motivos os mais diversos, são artificiais. Eu quero dizer o seguinte, aquela aprovação da Dilma era artificial. Ela vinha de um histórico de aprovações do governo petista. Parecia assim, vamos falar que é ruim? Mas eu estava com aquela coisa incômoda ali, né? Incômoda. Né? Aquele borborigma político. Sabe o que é borborigma? Não. Estava ali, né? Incomodando. Então, mas a pessoa não sabia ainda. A aprovação era artificial. Veio o protesto e aí despencou. No caso do Michel Temer, a reprovação é artificial, porque ela não está ancorada em fatos objetivos, dona Maiara. Cada um tem a opinião que quiser, eu não estou dizendo que as pessoas têm opinião errada. Isso não é isso. Questão de gosto é questão de gosto. Eu posso achar, bom, o governo fez isso com inflação, com juros, mas continua achando ruim. Fazer o quê? Só que não é uma avaliação objetiva, eu insisto. O fato é que os adversários do presidente temem que a intervenção no Rio possa ser um mecanismo, Coutinho, a despertar parte considerável dos brasileiros para, aqui uma expressão do Essa de Queiroz, para a nudez crua da verdade, que no caso é favorável a Michel Temer.
E isso explica a gritaria. Hashtag